Fala galera, tudo bem? Professor Glaucilei aqui, aula de física. Hoje vamos falar de magnetismo. Magnetismo é esse fenômeno ou conjunto de fenômenos relacionados à atração ou repulsão observada entre determinados materiais chamados ímãs. Quem nunca brincou de um ímã, de ficar atraindo uma moeda, por exemplo? Aqui nós temos exemplo de um ímã redondo, onde atraiu vários parafusos. Nós temos os ímãs, que são os ímãs naturais. Os ímãs naturais, eles seriam aí, como o próprio nome sugere, seriam minerais encontrados na natureza, cujo nome seria magnetita. Aí vamos ter uma imagem de uma magnetita, a gente pode ver como que é rústico, ela, formato bem irregular, é diferente daquele outro ímã que nós vimos, que é um ímã artificial, né? Aqui tem realmente um ímã natural. E aqui vemos para mostrar justamente que se trata desse fenômeno de atração, né, que se trata de um ímã, e é uma pedra dessa, uma magnetita, atraindo alguns clipes. Bom, a gente pode fabricar ímã, porque os corpos eles podem ser imantados. O que seria um corpo imantado? Um corpo imantado é aquele, de alguma forma, ele se tornou um ímã. E não é difícil a gente imantar um corpo. Até mesmo por atrito, nós conseguimos imantar. Se a gente quer imantar uma agulha, por exemplo, a gente pode atritar essa agulha com um ímã, que ela vai ficar imantada. Então, um corpo imantado é um corpo que se tornou ímã. Mas existem alguns tipos de materiais que eles se imantam melhor do que com mais facilidade do que outros, né? Os corpos que se imantam com facilidade seriam, primeiro, o metal ferro. Esse aí é o que se imanta com facilidade. Mas também nós temos as ligas de ferro. As ligas de ferro é um conjunto de metais que vai servir para fabricar esses ímãs. Então, um exemplo dessa liga de metal seria a anilca, que seria o alumínio, o níquel, o cobalto e o cobre, juntamente com o ferro. Vamos então agora conhecer melhor o ímã, os ímãs, né? Falando de alguns elementos dele. E o elemento mais importante para nós falarmos seria os polos de um ímã. Quando a gente observa um ímã, e esse ímã está atraindo outros objetos, a gente percebe que esses objetos eles têm uma atração maior, eles ficam mais concentrados em determinadas regiões, às vezes extremas desse ímã. Aqui nós temos um ímã em forma de U e vemos esses objetos atraídos justamente nessas regiões extremas dele. Essas regiões, essas áreas onde a gente percebe uma atração maior, esse fenômeno de atração dos ímãs são maiores, são chamados de polos. E a gente denomina esses polos. Nós temos o Polo Sul, representado aí de azul, e temos o Polo Norte, representado de vermelho. Quem não conhece Norte e Sul. A gente então vai falar das características então dos ímãs. A primeira característica seria o princípio da inseparabilidade. O ímã apresenta dois polos, igual nós vimos, né, o polo norte e sul, e esses polos não podem ser separados. O que significa isso? Significa que se eu tiver um ímã, vamos desenhar aqui rapidinho um ímã. Se eu tiver um ímãzinho, se eu tiver um ímã com seus polos norte e sul, quando eu quebrar, se eu quebrar esse ímã ao meio, em duas partes iguais ou não, cada uma dessas partes elas não terão um único polo, ou seja, aqui não vai ser só polo norte e aqui só polo sul. Isso que seria a inseparabilidade. Então eu separar um ímã, e quando eu separo eles, eu formo outros dois ímãs e cada um desses ímãs ele terá um polo norte e um polo sul, como a gente vai ver aqui na imagem. Então temos esse ímã maior, nós separamos ele e teremos outros dois ímãs menores, e esses dois ímãs menores terão polo norte e polo sul.
Desse ímã médio aqui, eu posso separar ainda em outros 2 ímãs menores e também continuarei com polo norte e polo sul. Então, isso seria a inseparabilidade de um ímã. O outro fenômeno, outra característica importante do ímã, né? E eu reitero agora que nós estamos estudando não somente a atração ou repulsão, nós estamos estudando aí mais fenômenos relacionados aos ímãs, seriam que eles sempre se orientam na posição norte e sul quando suspensos, quando eles podem girar livremente. Então, se eu colocar um ímã, uma agulha, por exemplo, aqui, apoiada numa haste, a gente percebe que esse ímã colocado aqui em cima vai se orientar sempre na direção norte e sul. Aqui nós temos o polo norte do ímã e aqui o norte geográfico da Terra. Aqui temos o polo sul do ímã apontando para o sul geográfico da Terra. Isso aqui caracteriza, então, o princípio de funcionamento da bússola. Então, se eu pegar um ímã, suspendê-lo amarrado através de um barbante, por exemplo, ele vai se orientar na direção norte e sul com essas características. Provavelmente, para cá fica o norte geográfico da Terra e para cá fica o sul geográfico da Terra. A gente vai ter uma ideia melhor do que seria esse norte geográfico e sul geográfico depois. Então, aqui mais um exemplo, né? Igual ao anterior, aqui melhor denominando aí essa direção, você tem um polo sul do ímã, que ele está apontado para o sul geográfico, o polo norte do ímã apontado para o norte geográfico. Então, essa primeira imagem aqui, ela caracteriza o funcionamento de um equipamento aí utilizado há séculos, né, talvez há milênios, que seria a bússola. Aí temos uma bússola que nada mais é do que um ímã suspenso. Isso seria a bússola. Bom, vamos continuar a ver as características dos ímãs. Mais uma característica é que polos de mesmo nome, de mesmo tipo, se repelem e polos de nomes diferentes e de nomes contrários se atraem. Então, a gente brincando com o ímã, talvez você já deve ter visto essa atração e essa repulsão. O que seria polos do mesmo tipo? Então, se eu tiver, por exemplo, um polo norte se aproximando de um polo norte de um ímã, vai haver aqui uma força de repulsão, contrária de repulsão. Agora, se eu tiver um polo sul se aproximando aí de um polo norte de um ímã, então vou ter uma força de atração. É simplesmente isso aí, que é essa outra característica que a gente observa no dia a dia tranquilamente, brincando com 2 ímãs, por exemplo, a gente pode aproximá-los facilmente ou a gente não consegue fazer com que eles se aproximem por causa dessa repulsão, quando nós aproximamos polos de mesmo nome, sul-sul ou norte-norte. Também, né, o ímã ele atrai objetos feitos de materiais ferromagnéticos, igual nós vimos aquela liga, e esse fenômeno é chamado de indução magnética. Então, aquele nome, né, que a gente estava falando até agora, de esse fenômeno de atração ou repulsão de alguns observados em algum tipo de materiais, esse fenômeno é chamado de indução magnética. Aí temos mais um exemplo dessa indução magnética, um ímã novamente em forma de U, atraindo esses objetos ferromagnéticos. Bom, e o ímã, ele cria ao redor dele uma região que perturba o espaço que ele se encontra. Então, da mesma maneira que nós temos aqui nas proximidades da Terra a força da gravidade atuando, a gravidade atuando sobre os corpos, né, atraindo-os para o centro da Terra, quando eu tenho um ímã, eu tenho essa região que atua ao seu redor. E essa região ao redor, onde atua esses fenômenos de atração e repulsão, é chamado de campo magnético. Então, nós temos aqui a configuração, aqui na esquerda, a configuração desse campo magnético. Vamos escrever aqui, então. Ó. Isso aqui seria a representação, a configuração de um campo magnético.
gerado por um ímã, certo? Então, ele possui esse desenho. Por que esse desenho? Se nós pegarmos um ímã em forma de barra, igual esse aqui, e jogar sobre ele limalhas de ferro, a gente vai formar esse desenho, que mostra justamente como atua o campo magnético desse ímã. Então, o que nós percebemos aqui? Nós temos aqui o Polo Norte. E, por convenção, a gente diz que essas linhas aqui que saem do Polo Norte são chamadas, antes de tudo, linhas de indução. Então, nós temos aqui, ó, essas linhas observadas tanto aqui nesse experimento quanto nessa representação, são chamadas linhas de indução. Temos aqui, então, linhas de indução, ok? E essas linhas de indução, elas têm a seguinte característica. Elas saem do Polo Norte, então as flechinhas estão saindo aqui, e elas entram no Polo Sul. Isso aqui é muito importante. Então, elas emergem no Polo Norte, elas entram no Polo Sul, certo? Então, o sentido é por convenção. O desenho realmente é esse, mas esse sentido é por convenção. Convencionou-se que no exterior do ímã, elas saem do Polo Norte, né? E no interior, essas linhas vão do sul para o norte, certo? Então, é como se fosse esse movimento constante aqui no interior do ímã. Nós temos, então, o fenômeno, temos aí o campo magnético de um ímã. Continuando, então, falando ainda do campo magnético, se nós pegarmos um ímã, nós vimos que ele vai gerar ao seu redor as linhas de indução em virtude do seu campo magnético. Agora, se eu colocar nas proximidades desse ímã uma bússola, por exemplo, e aqui a gente está representando com esse losango preto justamente a agulha dessa bússola. A gente percebe que essa bússola, em determinados pontos, ela vai ter um comportamento de direção. E que comportamento seria esse? Ela sempre vai ser tangente às linhas de indução. Então, se eu colocar uma bússola, em vez desse ponto aqui, ó, se eu colocar ela aqui, por exemplo, justamente aqui na direção do meio do ímã, ela vai ficar paralela ao ímã. Ó, ela ficaria desse jeito, paralelo ao ímã. Se eu colocasse essa bússola, por exemplo, exatamente aqui, ó, no meio do ímã, nessa direção aqui do eixo de simetria aqui desse ímã, ela ficaria justamente perpendicular ao ímã, certo? O que significa isso? Que sempre a bússola ela vai ficar numa direção perpendicular. Então, através disso, né, foi estabelecido que o vetor campo magnético, que a gente representa pela letra B. E ela mostra justamente esse poder de atração ou repulsão de um ímã, esse vetor campo magnético. Então, nós temos, como vetor, nós temos sempre três características, certo? A primeira característica seria o módulo, que é o valor, a intensidade, o módulo, o valor, que representa aí esse poder de atração ou repulsão desse campo magnético, né, de um determinado ímã. Existem ímãs que são mais fortes do que outros, como exemplo o ímã de neodímio, que ele é encontrado em HDs de computador e até mesmo DVDs, certo? Então tem ímãs que ele tem uma capacidade de atração e repulsão maiores que outros. Isso é determinado pela intensidade do vetor campo magnético. E da mesma maneira que nós observamos com esses ímãs aqui, com as agulhas dos ímãs que nós falamos aqui do lado, já que um vetor ele tem essas três características, eu vou colocá-las aqui para vocês. Qualquer vetor, né, vai ter direção, qualquer vetor vai ter sentido e qualquer vetor ele tem aí uma característica que é comum às grandezas escalares também, que seria o seu módulo ou intensidade. E como vetor a gente representa pela letra B, a direção do vetor campo magnético, como nós vimos aqui pelas agulhas da bússola, é sempre tangente às linhas de indução.
Então, vamos colocar isso aqui. Ó. A direção seria como? Tangente às linhas de indução. Aqui são as linhas de indução que nós vimos, então o vetor é sempre tangente a elas. Vamos representar aqui, ó. Aqui temos uma linha, então o vetor vai ser isso aqui, ó, tangente. Seria essa ideia aqui, ó. Tangente. Então nós temos também o sentido. O que seria o sentido? Como a gente vai definir o sentido desse vetor? O sentido é sempre na direção norte-sul. Sempre saindo do norte, desculpa, sempre saindo do norte. Então aqui, se as linhas, a gente percebe aqui que o polo norte ele estaria nessa linha de indução que nós estamos vendo aqui ao lado, ele estaria aqui, ó. Tá saindo como tivesse saindo dele, ó. Seria aqui desse lado, aqui o polo norte e aqui o polo sul. Então, como sai do norte e entra ao sul, o sentido vai ser o sentido das linhas de indução, né, que é justamente saindo do norte e entrando no sul. Então, o sentido a gente coloca justamente aqui. Ó. Esse é o sentido. Opa, desculpa, não é aqui não, é para cá. Ó, é bom que a gente entende melhor. O sentido vai ser justamente assim, ó, desse jeito. Para cá. Aqui o sentido, nesse ponto, tangente e apontando para cá, seguindo a orientação das linhas de indução. Esse seria o sentido do vetor campo magnético. O campo magnético uniforme ele é bem utilizado, né, para facilitar os estudos. E aqui nós temos uma representação de um tipo de ímã, onde temos um campo magnético uniforme, onde as linhas de indução são paralelas entre si. Consequentemente, nós temos aqui, na mesma direção dessas linhas, o vetor campo magnético e o sentido sempre saindo do norte, apontando para o sul e entrando para o sul. Bom, agora para esclarecer melhor o funcionamento desse instrumento, né, e muito conhecido, que dizem que foi inventado pelos chineses, que seria o funcionamento de uma bússola. A gente explica isso porque a gente entende, então, a Terra, isso foi descoberto no século XVII ou no final do século XVI, que a Terra é como se fosse um gigantesco ímã. Então, se ela é um gigantesco ímã, ela tem aí ao seu redor um campo magnético. Então, nós, além de estarmos imersos em um campo gravitacional, nós estamos imersos em um campo magnético, certo? E como funciona esse campo magnético? Olha só essas linhas ali, que são aquelas linhas de indução. A gente percebe que essas linhas de indução, elas estão saindo daqui. Ó, se elas estão saindo dali, significa que, e considerando a Terra como sendo grande ímã, que aqui é o Polo Norte. Né? Consequentemente, lá, já que as linhas estão entrando, olha só, isso aqui vai ser o Polo Sul. Mas, de acordo aqui com o continente que nós estamos vendo, aqui está o continente americano, no centro, né, dessa representação, o que nós estamos vendo aqui? Estamos vendo que nesse grande ímã, aqui seria o Polo Sul, mas aqui não é o Polo Norte. Aí que vem uma grande questão, né, para vocês observarem. Esse aqui é o Polo Sul magnético da Terra. Sul magnético. Então, esse aqui é o Polo Norte, mais norte geográfico. É o Polo Norte geográfico da Terra, certo? Então, aqui embaixo acontece a mesma coisa. Aqui seria o Polo Norte magnético. E aqui vai ser o Polo Sul geográfico. E a partir daí vamos explicar o funcionamento de uma bússola. A bússola, o que ela faz? Ela é uma agulha suspensa, igual nós vimos, aonde o polo norte
magnético da bússola, ela aponta para o polo sul magnético da Terra. Então, a gente determina o polo norte geográfico para onde o polo norte da bússola aponta. E o sul geográfico é onde o polo sul magnético da bússola aponta. Essa que é a grande questão, certo? Então, assim que funciona a bússola. O norte dela está apontando para o sul magnético. Consequentemente, este será o norte geográfico, para onde a bússola aponta. Então, essa que é a questão aí do magnetismo, do campo magnético terrestre, certo? Então, basicamente, esse é o nosso assunto sobre magnetismo, o vetor campo magnético e essa questão toda aí envolvendo o campo magnético da Terra. E nos exercícios nós vamos falar, por exemplo, que a Lua, em função da composição dela, ela não tem aí, no caso, um campo magnético e, consequentemente, né, uma bússola não funcionaria na, na Lua. Então, era isso para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha sido claro. Então, pause o vídeo, volte, faça anotações, faça tudo o que é necessário para um bom estudo. Um grande abraço para vocês.